O mundo está em alerta. As manchetes dos jornais são cada vez mais alarmantes. Conflitos no Oriente Médio, tensões entre grandes potências, ameaças de guerra nuclear. O mundo parece estar à beira de algo maior, algo que muitos já consideram inevitável. Mas o que tudo isso significa? São apenas disputas políticas e estratégicas ou há um propósito profético por trás desses acontecimentos? A Bíblia, escrita há milhares de anos, já falava sobre um tempo em que ouviríamos de guerras e rumores de guerras, alertando-nos para não nos assustarmos, pois essas coisas deveriam acontecer antes do fim. Mateus 24:6. Mas será que as profecias bíblicas realmente estão se cumprindo nos dias de hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas profecias sobre o Oriente Médio, analisar como os eventos atuais podem estar ligados a elas e entender qual é o papel de Israel nesse grande plano profético. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta. O Oriente Médio e seu papel na história bíblica. O Oriente Médio sempre foi uma região central na história da humanidade. Não só foi o berço de algumas das mais antigas civilizações, mas também é o cenário principal da narrativa bíblica. É lá que tudo começa, com Abraão, o patriarca de Israel, e a promessa de que seus descendentes seriam uma grande nação, escolhida por Deus. No Antigo Testamento, vemos o conflito entre os povos da região, como os egípcios, os babilônios, os persas e os romanos, que moldaram a história de Israel. Mas, mais do que isso, a Bíblia revela que muitos desses conflitos têm um significado além da política ou da geopolítica. Eles fazem parte de um grande plano divino que envolve todas as nações e o povo de Israel de maneira singular. O papel de Israel é particularmente importante. A restauração da nação de Israel no século XX, com sua independência em 1948, foi vista por muitos como um cumprimento da profecia bíblica de Ezequiel 37. Deus prometeu que traria seu povo de volta à sua terra, e isso foi realizado de forma surpreendente, apesar dos desafios e da oposição mundial. Essa conexão espiritual e histórica do Oriente Médio com as Escrituras é fundamental para entendermos as profecias que veremos a seguir. O que acontece nesse pedaço do mundo, portanto, não é uma mera coincidência geopolítica. Ao contrário, está diretamente ligado ao que a Bíblia nos revelou sobre os últimos dias. Essa introdução ao contexto histórico e bíblico nos prepara para discutir como os eventos atuais no Oriente Médio estão, possivelmente, conectados a essas antigas profecias. Agora, vamos ver o que está acontecendo de fato na região. Guerras e conflitos recentes. O que está acontecendo? Nos últimos anos, a região do Oriente Médio tem sido palco de uma série de conflitos intensos, que não apenas afetam a política global, mas também acendem alertas sobre possíveis desdobramentos mais graves. De uma maneira que parece alinhada com as palavras de Jesus sobre o aumento de guerras e rumores de guerras, o Oriente Médio continua a ser um ponto de tensão e instabilidade. Conflitos em Israel e seus vizinhos são uma das questões mais preocupantes. A disputa com grupos extremistas como o Hamas, por exemplo, continua a alimentar uma guerra constante, com ataques e retaliações que refletem uma luta pela supremacia religiosa e territorial. Não é difícil perceber como esses conflitos lembram as advertências bíblicas sobre nacionalidades se levantando contra outras, Mateus 24:7. A relação entre Israel e os países vizinhos, especialmente com o Irã, também permanece carregada de animosidade e rivalidade, com o Irã, que se considera um aliado de facções inimigas de Israel, fomentando o caos. Além disso, a guerra na Síria, que teve início em 2011, é outro exemplo claro de como a instabilidade se espalha pela região. O conflito tem atraído potências globais como os Estados Unidos, Rússia e Irã, com o envolvimento de múltiplos grupos armados, e levantado temores de uma guerra de proporções maiores. A presença do Irã na Síria e a criação de uma ponte terrestre para apoiar seus aliados no Líbano, como o Hezbollah, aumenta as tensões no cenário global. A ameaça nuclear do Irã é outro fator alarmante. O Irã, com seu programa nuclear em expansão, não só provoca medo de uma guerra em grande escala, mas também desperta discussões sobre o risco de uma corrida armamentista nuclear na região. Profecias como as de Zacarias 14:12, que descrevem destruição e sofrimento de proporções imensas,
podem refletir as consequências de uma escalada nuclear. Esses eventos não são apenas questões políticas. Eles são parte de um padrão mais amplo que parece refletir as advertências das Escrituras sobre os tempos finais. Como essas guerras podem se encaixar no plano divino? A próxima parte vai explorar o papel de Israel nas profecias, esclarecendo ainda mais as conexões entre os conflitos e as previsões bíblicas. Israel no centro das profecias. Israel, como centro das profecias bíblicas, tem uma importância única e profunda, especialmente quando se trata dos eventos do fim dos tempos. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos fala sobre a relação especial entre Deus e o povo de Israel. E à medida que a história se desenrola, vemos o papel desta nação em momentos de grande turbulência e promessa. Em Ezequiel 37, a profecia de um Israel restaurado ressurge como um marco crucial. O retorno do povo judeu à sua terra, após séculos de dispersão, foi cumprido em 1948, quando Israel foi reconhecido novamente como um Estado. Este momento histórico não foi apenas significativo para o povo judeu, mas também para os cristãos, pois muitos acreditam que este é um sinal de que estamos vivendo os últimos dias. Ezequiel 38 e 39 falam sobre uma batalha futura conhecida como Gog e Magog, na qual várias nações se levantarão contra Israel. Os detalhes dessa profecia são fascinantes, pois mencionam especificamente países como o Irã, a Rússia e algumas nações do norte e leste, que atualmente estão envolvidos em conflitos e alianças que de alguma forma já sugerem essa configuração. A crescente aliança entre o Irã e a Rússia, por exemplo, não é apenas um fator de preocupação geopolítica, mas também parece estar se alinhando com essas profecias. O envolvimento de potências estrangeiras nas disputas israelenses, como a presença militar russa na Síria, torna ainda mais evidente que estamos vendo uma peça do quebra-cabeça profético se encaixando. Além disso, o papel de Israel na luta por Jerusalém não pode ser ignorado. A cidade é mencionada repetidamente nas Escrituras como sendo o centro das nações, e o controle sobre Jerusalém continua a ser um ponto de tensão global. No livro de Apocalipse, encontramos a promessa de que, no fim dos tempos, Jerusalém será o centro do reino de Cristo, estabelecendo uma nova ordem mundial. Esses acontecimentos não são simples coincidências. Eles são indicadores de que a história está seguindo o curso estabelecido nas profecias. Como vimos até agora, a Bíblia nos fornece pistas claras sobre o papel vital de Israel nos últimos dias. Agora, é hora de explorar como essas guerras e tensões podem se encaixar no plano divino. A profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerra. Em Mateus 24, Jesus nos dá uma visão clara e direta do que acontecerá nos últimos dias. Ele nos alerta sobre as guerras, os rumores de guerras e os conflitos que marcarão o início do fim dos tempos. Para os cristãos, essas palavras são mais do que um simples aviso. Elas são uma chave para entender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. No versículo 6 de Mateus 24, Jesus diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Este alerta é significativo porque mostra que os conflitos que vivemos hoje não são, em si mesmos, o fim, mas parte de um processo maior. Jesus menciona que esses eventos fazem parte de um princípio das dores, o começo de um tempo de grande tribulação. A profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerra não se limita a um conflito isolado, mas aponta para um aumento generalizado de tensões e conflitos ao redor do mundo. Não se trata apenas de uma guerra em um país, mas de um cenário global, onde nações se levantam contra nações e o medo de uma guerra mundial se intensifica. A grande escalada de conflitos no Oriente Médio, especialmente entre potências globais como os Estados Unidos, Irã e Rússia, parece ser um reflexo direto dessa profecia. Esses rumores de guerra não são apenas especulação, mas realidades políticas que estão se desenrolando diante dos nossos olhos. Além disso, o versículo 7 de Mateus 24 fala de um aumento de nação contra nação e reino contra reino, uma clara referência à possibilidade de uma guerra global. Esse cenário, em que as nações se opõem e os conflitos se espalham, já é visível no Oriente Médio, onde alianças estão sendo formadas e desfeitas, e o risco de uma guerra global parece mais próximo do que nunca.
Portanto, ao olharmos para os conflitos atuais, especialmente aqueles envolvendo Israel e seus vizinhos, podemos ver como as palavras de Jesus estão se cumprindo diante de nossos olhos. Mas o que ainda falta acontecer? Quais são os próximos passos de acordo com as profecias? Vamos explorar isso no próximo capítulo. O cumprimento das profecias, a marca da besta e o avanço tecnológico. Uma das profecias mais intrigantes e que gera grande discussão entre estudiosos e cristãos é a de Apocalipse 13, 16, 18, que fala sobre a marca da besta. Esse texto descreve um sistema global no qual todas as pessoas seriam obrigadas a receber uma marca para poder comprar e vender. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e a digitalização dos sistemas financeiros, essa profecia tem ganhado um novo significado para muitos. A Bíblia descreve a marca da besta como sendo na mão direita ou na testa e estabelece um número associado a ela. O número da besta é 666. A questão que surge é: estamos observando uma preparação para o cumprimento dessa profecia? A crescente digitalização dos pagamentos, a transição para criptomoedas e até a popularização de tecnologias de identificação biométrica têm gerado discussões sobre a possibilidade de um sistema de controle total sobre a economia global. Tecnologias como chips implantáveis que podem armazenar dados e realizar transações financeiras estão sendo desenvolvidas em vários países, o que não é mais ficção científica, mas uma realidade que já está começando a ser implementada em algumas áreas. O conceito de um governo global com acesso a essas tecnologias, podendo monitorar e controlar a atividade econômica das pessoas, parece estar se tornando cada vez mais plausível. Esse avanço tecnológico, embora inovador, levanta questões sobre liberdades individuais e o controle centralizado. A ideia de um sistema no qual todos seriam forçados a tomar uma marca para participar da economia pode parecer extrema, mas, à luz das inovações tecnológicas atuais, não é algo totalmente fora de questão. Assim, a pergunta que fica é: estamos vendo o início do cumprimento de Apocalipse 13? É possível que estejamos nos aproximando de uma era em que as profecias de controle e manipulação financeira global se tornem uma realidade? A próxima parte do vídeo irá abordar como esses eventos tecnológicos podem estar ligados ao princípio das dores e ao cumprimento das profecias do fim dos tempos. O fim dos tempos e o chamado à vigilância. À medida que examinamos os eventos atuais, as profecias bíblicas e o papel crucial do Oriente Médio, uma coisa fica clara: o mundo está cada vez mais se aproximando de um ponto de transformação. Seja nas guerras e tensões, nas alianças geopolíticas ou nas inovações tecnológicas, estamos vendo a convergência de sinais que, para muitos, indicam que o fim dos tempos pode estar mais perto do que imaginamos. Mas, como nos ensina Jesus em Mateus 24, essas coisas não devem nos assustar, mas nos alertar e nos chamar à vigilância. O fato de vivermos em tempos de incerteza e de turbulência global é um lembrete de que o plano divino está se desenrolando conforme foi profetizado. Não devemos simplesmente assistir de longe, mas nos preparar espiritualmente, fortalecendo nossa fé e nos alinhando com os valores que a Bíblia nos ensina. No entanto, também é importante lembrar que, embora os sinais nos rodeiem, o dia e a hora do retorno de Cristo são desconhecidos. Mateus 24h36. Portanto, nosso papel é viver de maneira vigilante, com fé e esperança, sabendo que, independentemente dos eventos ao nosso redor, o desfecho final já está garantido. Cristo voltará para estabelecer seu reino eterno. Este vídeo foi apenas uma introdução ao vasto tema das profecias bíblicas, e certamente há muito mais a ser explorado. A nossa responsabilidade, então, é manter os olhos abertos e os corações prontos, aguardando com esperança o retorno de Jesus, que trará verdadeira paz e restauração ao mundo. Se você ficou interessado neste tema e quer entender ainda mais sobre as profecias bíblicas, como elas se conectam com o mundo atual e o que podemos esperar para os próximos dias, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos que estamos preparando para você. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Quais eventos atuais você acha que estão mais alinhados com as profecias bíblicas? Vamos continuar essa conversa nos comentários. E,
Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre os sinais dos tempos. Lembre-se, ficar atento aos sinais é um chamado para nos prepararmos espiritualmente. Não deixe para amanhã o que podemos fazer hoje.